Beleza. Bem, hoje nós vamos falar sobre ensinos perigosos, certo? E eu vou começar com o primeiro, que é algo que muitas pessoas, eu acredito, na minha opinião, da, do alto escalão da organização, das testemunhas de Jeová, elas não têm, digamos assim, uma visão completa de quão mal isso causa, né? São os elementos que, dentro da cultura das testemunhas de Jeová, que levam aos altos números de pedofilia que tem dentro da organização, né? Eu vejo muito, especialmente nas defesas que eles fazem, né? Eles falam que não, a gente fala que pedofilia não é bom, a gente fala que pedofilia é ruim, só que eles não se tocam que, primeiro, toda organização, você não vai ver uma organização que fale a favor da pedofilia. Isso não existe. Todo mundo fala mal. O problema não é falar que não é coisa correta. O problema é como você age. E aí que eles erram. O primeiro erro é, primeiro, pensar em pedofilia como um pecado e não como um crime. Né? Quando você pensa como pecado, um pecado ele pode ser perdoado. Um pecado, a pessoa pode se arrepender. Mas quando é um crime, o cara não te rouba um banco e fala perdão e leva o dinheiro. O crime ele é tratado da forma como você tem tribunal, a pessoa ela é presa, ela vai pagar pelos seus pecados. Então, como eles tratam como um pecado e não como um crime, isso faz com que possibilite perdão, isso faz com que, muitas vezes, a comunidade não fique sabendo daquilo, já que foi um pecado, né? Às vezes se mantém o pecado. Você é julgado por homens que estão totalmente preparados para a tarefa. Estão se você denuncia um crime, você tem, por exemplo, psicólogos para lidar com a criança, você tem pessoas que estão acostumadas a lidar com bandidos. Né? Quando você vai lidar com bandido, é diferente do que você vai lidar com as pessoas. Então, você pega anciãos, muitas vezes não tem nem ensino completo, fundamental, ele vai ter que atuar como um psicólogo infantil, ele vai ter que atuar como um delegado, e a ordem que está no livro, né, para não para as autoridades, mas para Betel, é apresentado como algo bom. Só que, na realidade, isso é muito ruim. Por quê? Porque já foi mostrado várias vezes que a ordem de Betel, dependendo do país, é não ligar. Né? Recentemente, depois de uma inquisição na Austrália, que o próprio membro do governo foi chamado a depor, eles começaram a pensar em mudar isso. Mas o fato de não ter colocado que tem que ligar já é uma indicação que pode ser que daqui a algum tempo no futuro eles mudem de novo. Talvez quando o holofote saia deles, porque como não está escrito que tem que falar com autoridade, vai ficar sempre essa questão fica uma questão de pecado, né? O grande problema, na minha opinião, é isso. Ver como um pecado antes de ser um crime. E quando é um crime, você tem que denunciar as autoridades. Você não pode perdoar, você não pode deixar os anciãos lidar com uma situação tão grave. Eu acho que nesse caso também é importante mencionar que até mesmo os psicólogos estão tentando, eu acho que está começando a se entender o que é, né, a pedofilia e como lidar com uma pessoa que passa por isso, uma criança que passa, né, como tratar ela e as questões de como você conversar, como abordar o assunto, nada disso, os anciãos estão preparados. Se pessoas formadas na área têm toda uma preparação, e os anciãos não estão, porque é lidado como se fosse um outro pecado qualquer. E eu acho que essa minimização também, como se fosse um pecado, apenas um pecado, não um crime, eles cometem alguns erros do tipo, se a pessoa ela já tem esse desvio
eu não sei como a nomenclatura médica trata isso, mas se ela tem esse desvio, ela precisa buscar ajuda profissional para que ela não abuse de crianças, para que ela não faça isso. Agora, se você trata como um pecado, é como qualquer outro problema de pensamento que você tem, passei por uma tentação e pequei de novo, sabe? E se a pessoa lida como apenas um pecado, um pecadinho, qualquer coisa assim, mesmo que seja um pecado grave, ela nunca vai entender que aquele problema precisa ser cuidado por especialistas, senão ela vai cometer o abuso e vai continuar, porque uma vez que tem um reforço positivo no abusador, ele vai para repetir aquilo. E o outro problema, quando se trata de apenas um pecado, é porque eles acabam jogando a culpa para quem estimula o pecador, como já aconteceu acho que na última série de congresso, onde a orientação para os pais era que os seus filhos se vestissem corretamente, ou seja, a criança só é abusada porque ela estava se vestindo com roupas curtas, sabe? A mesma ideia que a cultura do estupro ela produz, de que a culpa é da vítima, que não é do abusador, sabe? Se a vítima é por exemplo, uma menina que veste saias curtas e provoca algum tipo de reação no abusador, a culpa é dela e não dele, sabe? Então é preciso começar a mudar esse pensamento, porque essa cultura de abuso, ela possa ser quebrada, sabe? E não só apenas na organização. Quando a Comissão Real Australiana tratou do caso, ela tratou em vários, sabe? Não foi uma perseguição à organização das Testemunhas de Jeová. E lá eles começaram a lidar como cada organização, seja ONG, seja institutos, seja as próprias religiões, como elas tratam o assunto. E o acobertamento é uma das coisas que impera, né? Porque as pessoas elas querem abafar o caso, mas não é assim, é um crime, né? O grande problema que acontece na organização, por que a organização das Testemunhas de Jeová faz isso, de acobertar esse tipo de crime e ficar tratando como se fosse pecado, né? Porque, na realidade, o interesse da organização nunca foi as pessoas, nunca foi o bem-estar das pessoas que estão lá dentro. As pessoas que estão lá dentro, elas acreditam, né, que fazem parte de uma organização dirigida por Deus, certo? Por Jeová, mas na realidade é uma organização dirigida por homens, e elas acreditam que essa organização, ela está, assim, trabalhando para o bem-estar delas, tá? Ou do grupo como um todo. Mas não, a organização das Testemunhas de Jeová, a Torre de Vigia, ela só trabalha em prol do próprio nome dela. Exatamente isso. Então, se, por exemplo, eles sempre ficaram, durante muitos anos, atacando a Igreja Católica por conta dos casos de pedofilia escondidos dentro da Igreja Católica também, certo? E a gente pega literaturas antigas e sempre lá estavam atacando. Só que dentro dela tinha a mesma coisa. Por que, por exemplo, quando acontecia um crime como esse, vocês falaram, é um crime, né, a pedofilia, não é um pecado, é um crime. Isso não tem que ser tratado por ancião, tem que ser tratado por polícia, certo? Então, por que eles desincentivavam e até proibiam pais e tudo mais de procurar a polícia? Porque ia aparecer o nome da organização. Uma pessoa dentro da organização das Testemunhas de Jeová cometeu pedofilia, certo? E isso seria, assim, uma mancha no nome da organização. Não é vitupério a Jeová, não é vitupério a Jesus, jamais foi, tá? Na realidade, eles estão preocupados apenas com o nome da organização deles. Porque a organização deles, ela vive puramente de marketing. É isso, certo? E sempre fizeram marketing negativo das outras organizações. Então, acontecendo caso de pedofilia dentro da organização, a organização está isenta disso? Claro que não. Nenhuma organização está. Só que todas as outras organizações sérias, religiosas, quando acontece isso lá dentro, e os dirigentes da organização ficam sabendo, eles vão na polícia, certo? Eles não fazem igual as Testemunhas de Jeová. Então, eles tentaram esconder debaixo do tapete por mais de 50 anos. E quando isso foi mexido na Austrália, descobriram mais de 1000 casos, escondidos por mais de 50 anos. Quer dizer, essa forma de organização ela agir, querer proteger apenas o nome dela, quantas pessoas ela prejudicou, né? Quantas pessoas ficaram com traumas,
Quantas pessoas chegaram até a se suicidar por conta disso? Quer dizer, então, esse conjunto de procedimentos, essa doutrina que eles ensinam de que eles são a única organização verdadeira e abençoada por Deus, e que não são, certo? Ela causou todo esse acobertamento e todos esses crimes, né? Infelizmente, toda essa dor para tantas pessoas. Beleza. Acho que a gente cobriu bem esse ponto. Agora... Rapidinho, antes de concluir, tem um ponto que eu separei aqui um artigo de 81, que abaixo do subtópico, o que dizer do praticante, é uma despertar de 81, 8 de agosto. Entre a página 17 e 18, pelo próprio jw.org, tá esse parágrafo. Eles falam que como se o abusador ele fosse tão coitado quanto a vítima. Eles falam algo assim, certo molestador disse, tentei acabar com isso várias vezes, e disse à minha enteada que eu tinha que parar devido ao que estava causando à família, mas não parou. Outro disse que seu relacionamento incestuoso o deixou com cicatrizes emocionais permanentes. Então eles meio que igualam, como se o abusador ele tivesse sendo danificado mentalmente da mesma forma que a pessoa abusada, sabe? E eles darem voz a um molestador incestuoso, que é o tema do artigo, mostra um pouco da visão meio retrógrada deles, do tipo que a pessoa é simplesmente fraca, sabe? Meio que eles normatizam uma situação que não é para ser normatizada, nem o incesto e nem o abuso infantil, sabe? Então é meio complicado e essas coisas precisam ser mudadas, porque é extremamente perigoso se for tratado apenas como um pecado e não como algo muito mais sério. Certo. Felipe, pode continuar? O próximo ponto? O ponto que eu separei, que talvez é um dos que mais me chamou a atenção, desde sempre que eu comecei a questionar algumas coisas, foi a questão do Armagedon iminente, né? Desde criança, eu esperava que eu ia ver o Armagedon, hoje eu tenho mais de 30 anos, não vi o Armagedon chegando, mas é uma coisa que sempre foi muito, está às portas, né? Isso não mudou. E tanto que as expressões, elas continuam, né? A gente sempre ouviu o que estamos vendo nos últimos dias. Ouvi alguns anos da tribuna que estamos não vivendo nos últimos dias, estamos vivendo nos últimos segundos do último dia. Então, essa proximidade causa, primeiro, nas pessoas uma ansiedade muito grande. Porque se você não estiver vivendo ali 100% do que eles pedem, você começa a ficar com muito medo. Tem zilhares de relatos de irmãos ainda dentro da organização que têm pesadelos com o Armagedon. Tem casos de pessoas que os pais, para treinar elas para um vindouro Armagedon que está às portas, eles têm relatos que acordavam a criança muito cedo, de madrugada, e falando assim, o Armagedon começou, você tem que estar preparado. Meio que para treinar a criança para quando isso realmente acontecesse. Isso é extremamente perigoso por zilhares de fatores, né? Mas porque isso é uma das características de uma seita apocalíptica, né? As testemunhas de Jeová, elas costumam debochar de algumas pessoas que preveem o apocalipse, o Armagedon, o apocalipse, para muito perto, ou dando uma data específica, e as testemunhas de Jeová já fizeram isso, mas elas ignoram esses fatos. Mas elas ignoram de que elas mesmas fazem. Elas podem não estabelecer uma data hoje. Hoje em dia elas não estabelecem mais, porque elas talvez aprenderam com a lição de anos atrás. Mas mesmo assim, o Apocalipse, o Armagedon, está iminente, está às portas, sabe? Você pergunta para uma testemunha de Jeová, até algumas que arriscam datas, do tipo, não, vai acontecer entre 5 ou 3 anos. Isso é perigoso de várias formas. Primeiro, que é um assunto extremamente recorrente. Na série de congressos, a gente vê isso, onde eles têm essa paranoia de perseguição, onde eles vão ficar em bunkers, onde eles vão ter que correr para a floresta. E imagine a ansiedade que esse tipo de coisa causa. Não imagine, eu sei, né? Eu vivi, vocês também viveram. Eu lembro, assim, que talvez o mais impactante para mim foi nos atentados de 11 de setembro, o que resultou em uma tragédia, se vocês procurarem no YouTube, uma das histórias de uma série do canal ID, Seitas Perigosas,
mostra um rapaz que ele era testemunho de Jeová e ele matou ele, a esposa e os filhos, porque aconteceu o atentado de 2001, ele ficou com medo que o Armagedon estaria vindo e eles estavam fora da organização. Então, para proteger a família, ele matou todo mundo, porque ele deve ter pensado assim, não, eu não vou, mas minha família vai morrer fiel. Então eles vão passar no Armagedon. Eles não estavam indo para as reuniões, mas morreram, né? E talvez isso salvaria eles. Então causam pensamentos extremos como esse, né? Que talvez foi o ápice da coisa, mas eu lembro, eu era criança, era muito novo, mas eu lembro o burburinho que foi quando foi atingida as Torres Gêmeas, como se fosse uma guerra iminente e de que está muito perto, está muito perto. Na época a gente estudava o livro de Daniel, que agora foi resgatada a profecia do Rei do Norte, Rei do Sul. Uhum. E, por exemplo, quando o Trump ele se reuniu com o ditador da Coreia também, isso recentemente, alguns meses atrás, as testemunhas de Jeová já ficaram em polvorosa. Quando o Trump foi eleito, ficaram em polvorosa. E era assim, se Trump ganhasse, pode vir o Armagedon. Mas se a Hillary ganhasse, também pode vir o Armagedon, porque ela quer acabar com as religiões, que é uma ideia deles. E assim, só para resumir, a gente sabe o mal que isso pode causar. Primeiro, não se orienta que as pessoas façam faculdade, porque você não compra um ingresso para um navio que está afundando. Você não pode fazer curso superior, você não pode colocar dinheiro numa aposentadoria privada, você não deve acreditar em aposentadorias do governo, você não pode fazer nenhuma provisão para o futuro, porque o futuro é incerto e o Armagedon está às portas. A minha mãe, ela meio que brigou com a minha irmã por causa que ela ia fazer uma poupança para a filha dela, que ia retirar os 18, ela falou assim, mas não vai dar tempo dessa menina retirar a poupança dos 18 anos. A menina, daqui a alguns anos, vai fazer 18 anos, e o que vai acontecer? A gente vai lembrar disso e, novamente, eles vão achar que mais um pouco está perto. E em 1975, que é algo que as testemunhas de Jeová elas escondem, assim, por debaixo dos panos, de todo jeito, quantas pessoas não foram prejudicadas, venderam suas casas, e isso muitas vezes até a própria organização falava para que era o melhor jeito de resolver as coisas, sabe? Vender tudo e pregar. Como eles ainda falam hoje, né? Então é um problema que as pessoas deixam de viver a vida delas para algo que elas não sabem quando vai acontecer, mas elas acham que vai acontecer daqui a pouco, sabe? E isso é bem longe do espírito que o próprio Jesus disse, que era para a gente ficar vigilante, mas não paranoico, né? Eu queria acrescentar um ponto, depois Adriano, se quiser, pode falar também. Claro. Nessa questão, eu acho que essa esperança, essa visão, esse momento, todo mundo final, isso acaba infantilizando também as testemunhas de Jeová. Eu acho que elas não... Os problemas reais da vida, eles não são resolvidos de forma definitiva. Normalmente, a gente resolve de uma forma progressiva. Se você tem problema financeiro, normalmente você começa, trabalha um pouquinho, você ganha, é promovido e a coisa vai evoluindo, né? Você nunca tem, normalmente, né, uma solução final para os problemas. E as testemunhas de Jeová, elas são treinadas a pensar em termos de solução final, né? Então, no Armagedon, não vai ter mais problema. Depois do Armagedon, não vai ter mais problema financeiro, não vai ter mais problema espiritual, não vai ter mais problema emocional, né? Então, elas não são treinadas para resolver os seus próprios problemas, porque elas ficam sempre aguardando esse momento em que os problemas serão todos resolvidos. Eu já vi muita gente, como foi mencionado, olha, eu não vou me preocupar em fazer uma dieta, apesar de eu estar com problemas de saúde. Por quê? Porque em breve eu vou ter tudo resolvido. Eu não vou me preocupar em em estudar, eu não vou me preocupar em... Eu já vi gente, eu não vou querer casar. Por quê? A pessoa tem vontade de casar, mas ela não quer casar. Por quê? Porque o Armagedon está pronto. Então, quando chegar o Armagedon, todos os problemas vão ser solucionados. Então, ela não cresce, ela não se torna adulta
a ponto de conseguir resolver os problemas da forma como um adulto resolve. Fica sempre com essa mente infantil e o papai vai vir, papai do céu, que vai resolver tudo. Então, espera, aguarda, que tudo vai ser resolvido. Então, e a organização, na realidade, ela ensina, ela cria essa neurose de que nós estamos nos últimos dias. É uma neurose isso, tá? E por quê? Porque, olha só, se você retirar essa doutrina, esse ensinamento de que nós estamos nos últimos dias, certo? Então você tem que pregar daquele jeito, daquela coisa toda, o que é que sobra de ensinamento deles? Nada. Eles são uma seita, né, cristã muito vazia. Eles não ensinam o amor, tá? Eles dizem que o amor é você pregar, mas não é. Pregar o quê? É pregar o fim. Mas, então, eles têm que criar essa neurose de que estamos no fim, estamos já virando a última esquina para chegar no fim, tá? Porque, na realidade, a pregação que eles criaram, né, certo? Que não é a bíblica, tá? Porque eles não pregam nada. A pregação que eles criaram é para manter as pessoas ocupadas, as pessoas que estão lá dentro, presas dentro dessa prisão sem muros que é a torre de vigia, tá? E para tentar angariar novos membros, para crescer a empresa. Né, porque são os membros que sustentam a empresa, através dos seus donativos, né? Então, por exemplo, ao invés de fazer a poupança lá para sua sobrinha, né, dá o dinheiro lá para a torre de vigia, certo? Você, em vez de você fazer uma aposentadoria para você, faz em nome da torre de vigia. O dinheiro eles querem, tá? Então, se você retirar essa doutrina dos últimos dias, tá, não sobra nada, porque eles não ensinam as pessoas a amar. Você já viu Testemunha de Jeová fazendo obra de caridade? Não. Você já viu Testemunha de Jeová criando orfanato, criando asilo? Você já viu Testemunha de Jeová levando comida para morador de rua? Não. Né? Eles não ensinam a prática do amor assim como fazem as outras igrejas cristãs. Certo? Eles não ensinam a prática do amor. Eles ensinam que estão nos últimos dias, certo? E tem que pregar e pronto. Então, se você retirar essa doutrina dos últimos dias, não sobra nada. As Testemunhas de Jeová, na realidade, elas são uma seita millerista, porque o Charles Taze Russell ele seguiu os preceitos de Miller, William Miller. William Miller, no século XIX, ele que começou a encontrar dentro da Bíblia cronologias malucas, certo? E querer encontrar datas para o fim do mundo. Tanto que ele previu que em 1844 vinha o fim do mundo. Não veio até hoje, né? Certo? Não veio em 1844. Tá? Mas o Russell, ele seguiu exatamente isso. O Miller, ele foi o fundador do Adventismo, tá? Que é outra seita apocalíptica. Assim como os Mormons, que são outra seita apocalíptica. E as Testemunhas de Jeová, que são é uma seita apocalíptica. Quer dizer, esse negócio de fim do mundo, na idade que nós estamos nos últimos dias, vem de uma interpretação totalmente furada da profecia de Daniel, capítulo 4, em que o rei Nabucodonosor teve o sonho de uma árvore. Tá? Quer dizer, ali não tem nada, zero, que fala, que dá algum indício de que aquilo teria um outro cumprimento. Certo? Então, na realidade, toda essa interpretação errada é que gerou isso. Então, o fim começou em 1914, que é uma data totalmente furada, certo? Então, isso na realidade, só criou neurose, que é uma forma de prender as pessoas dentro da organização. Simplesmente isso. Sim, é um assunto bastante complexo, você tinha citado de Miller, é muito interessante complementar isso, e eu acho que rende até um vídeo, mas foi o que começou a paranoia dos adventistas, né? Foi quando Miller, em 1844, falou que o fim viria, e depois Russell, anos depois, eles não aprendeu com a lição dos adventistas e começou a publicar sobre, né, as suas vindas. Ele achou que havia 1914, 1919, e assim por diante, assim por diante. As Testemunhas de Jeová, elas não conhecem essas profecias falhadas, elas acreditam que quando Russell previu 1914, ele previa que Jesus Cristo ia ser entronizado. Na verdade, ele acreditava que Jesus viria para a Terra. E depois que eles iam ser arrebatados. Aí depois, isso, era o que eles acreditavam. Depois veio 1975, depois veio aquela geração que nunca passará, que passou, agora existe a nova geração.
Então, é tudo isso para criar uma paranoia de que nós estamos nos últimos dias e que você tem que servir, ser escravo da organização. Então, realmente, esses ensinamentos, esse grupo de ensinamento é muito perigoso, causa muitos males às pessoas. E você serve por medo, não por devoção a Não Deus. por amor, certo? Se você falta na reunião, vocês já devem ter ouvido essa história, se você falta na reunião no dia que vai ser anunciado o dia do Armagedon, ou que começou a grande tribulação, e você perder, você vai ficar de fora. Então, ficou para trás, exatamente. Tem muito medo disso. Inclusive, eles, assim, muitas testemunhas de Jeová, você pode perguntar por aí, muitas acreditam que o corpo governante tem um poder sobrenatural, ou um baixo Espírito Santo neles, de uma forma que uma hora eles vão saber a data. Uma hora esse conhecimento apropriado vai chegar para eles, e eles ficam esperando a proclamação dessa data. A cada nova luz, a cada novo anúncio bombástico, eles ficam esperando que vai ser anunciada a data. Você sabe que você citou um negócio interessante. Pode perceber, toda vez que é anunciado, vai ter uma reunião especial, né? Por exemplo, vai vir um membro lá do corpo governante, ou vai vir, sei lá, vai ter alguma coisa especial, né? Pode perceber que as pessoas, as testemunhas de Jeová, vão para esses eventos especiais acreditando que ali vai falar qual vai ser a data do Armagedon, né? Pode perceber. Vai ter um congresso internacional, sei lá, vai ter alguma coisa especial, uma reunião especial, um discurso especial, qualquer coisa que seja especial, entre aspas. O especial, na realidade, para eles, é aquilo que sai fora da rotina, né? Eles têm uma rotina bem dura, bem metódica. Mas pode perceber, eles sempre estão assim preocupados e eles querem saber quando que vem o fim. Ele não quer ouvir que, sabe, alguma nova luz de que, sei lá, né, agora o rei do norte é a Rússia. Não quer saber disso. Ele quer saber o seguinte, que dia que vem o Armagedon. Porque isso, todo mundo serve por conta dessa data, né? Até porque, como eles não realizam as suas vontades, eles não fazem o que querem e coloca tudo para esse momento no futuro, que é o Armagedon, né? Que é só no novo mundo que eu vou ter o que eu quero, só no novo mundo que eu vou ser realmente feliz. Então, isso cria neles esse sentimento de que eles estão sendo apertados, sabe? De que, assim, eu não tenho nada. Eu tenho que ficar pregando, eu tenho que ficar falando para as pessoas e ninguém quer ouvir. E eu só vou ser feliz no novo mundo. Então, como isso vai sendo empurrado e vai gerando... tem uma coisa que é a profecia autorrealizável, né? Eles ficam tanto aqui dizendo que a minha vida é muito ruim, que só vai ser boa lá, que eles acabam levando isso para si e fica... Todo mundo que eu fala assim, não dá mais para viver nesse mundo, não aguento mais. Cadê o fim que não chega? Cadê o fim que não chega? Porque eles colocam todas as esperanças dele nesse momento. Sim. Nesse momento. E como eles mesmos citam aquele texto, a expectativa adiada faz adoecer o coração. Até a Bíblia. Eles ficam com essa expectativa de que vai vir, e não vem. Tem tanta gente que eu conheço que fala assim, o fim tem que vir, vem reino, vem reino, vem reino. Oram, implorando para que Deus traga o reino deles o quanto antes, porque é a solução de todos os problemas deles, né? Vocês estão conseguindo me ouvir? Parece que deu uma falha, não sei. Vamos passar para o próximo ponto? Senão a gente vamos correr, né? Eu vou pedir só uma coisa. Vamos tentar, quando a gente for falar em cima do ponto do outro, falar um pouco menos. Adriano, questão do sangue. Exatamente. Bom, já que nós estamos falando de doutrinas perigosas, eu acho que essa é uma das mais perigosas, porque essa envolve vidas, tá? Bom, a gente sabe muito bem, a medicina ela avançou tanto ao ponto de utilizar sangue, tá? Para poder ajudar em tratamentos médicos, principalmente as questões das perdas sanguíneas, a questão da oxigenação, e vários dados técnicos, vários motivos técnicos para isso, né? Eu não sou médico, né? Eu sou engenheiro, não médico, mas a gente conhece um pouco sobre isso.
E o que acontece? Essa doutrina do sangue, ela veio exatamente de uma interpretação completamente equivocada que eles fizeram de Atos capítulo 15, tá? Versículo 28 e 29. Tá? O texto, ele fala mesmo, eu estou aqui com uma Bíblia Almeida aqui, né? E ele fala assim, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, uma, do sangue, duas, de carne sufocada, três, e da prostituição, ou da fornicação, como está na Bíblia deles. Certo? Essas 4 coisas necessárias. Esse é o único texto do Novo Testamento que fala isso. Certo? A Bíblia inteira tem mais de 31 mil versículos. Tem mais ou menos 31.500 versículos a Bíblia. Eles criaram uma doutrina imensa sobre transfusões de sangue em cima de um versículo, desses mais de 31 mil versículos. E o pior ainda, em cima de uma palavra desse versículo, que é a palavra abster-se. E quando você questiona uma testemunha de Jeová, ele fala, o que significa abster-se? Olha, abster-se, certo? Então, eles conseguem criar uma doutrina enorme em cima de uma palavra, de um texto, dos mais de 31 mil versículos da Bíblia. E se você ler o contexto, tá, o Atos capítulo 15 inteiro, você vai perceber que ali não está sendo discutido nada sobre sangue. Ali está sendo discutida a observância dos cristãos à lei de Moisés. Os cristãos, que a maioria eram judeus, alguns de Jerusalém e outros que eram os judeus helenistas, né, que eram os judeus da diáspora, que eles moravam em cidades romanas. Então, existia aquele conflito, os cristãos também tinham que seguir a lei de Moisés. Essa era a questão. Essa é a questão que os adventistas eles debatem até hoje, certo? Os cristãos devem ou não guardar o sábado, coisa assim, tá? Mas, assim, a própria interpretação deles é muito equivocada. Porque, olha só, o texto... E por que ele é perigoso, Adriano? Como? E como isso pode ser perigoso? Não, perigoso porque, imagina só, uma pessoa sofre um acidente automóvel, é levado para um hospital com muita perda sanguínea, certo? A primeira opção dos médicos é transfundir sangue nele, certo? Para não só repor o volume sanguíneo, mas para promover a oxigenação, porque não adianta você repor, mas pode usar lactato de Ringer, que é uma solução salina, tá? É uma solução isotônica, tá? Pode usar? Pode usar. Só que ela apenas repõe volume, ela não tem hemácia, certo? O sangue transporta oxigênio, é a hemácia que faz isso, essa função, não é o lactato de Ringer, certo? Então, muitas pessoas morrem por conta disso. Pais deixam filhos morrerem em hospitais por conta da falta de transfusão de sangue, que seria a única opção naquele momento. Mas não existem outros meios? Olha, pode até existir outros meios, mas se os médicos eles entenderam que para aquela situação específica, naquele momento específico, o que salvaria a pessoa é transfusão de sangue, tá? Por que deixar uma criança morrer ou uma pessoa morrer por conta de uma palavra, de um texto dos 31 mil versículos da Bíblia, certo? Sendo que, por exemplo, esse versículo fala de, por exemplo, coisas sacrificadas a ídolos. Tem que se abster de coisas sacrificadas a ídolos. No texto está escrito lá? Está falando. Então, se no passado lá, alguém sacrificava um animal para o ídolo, então não podia comer a carne do animal. Agora, espera um pouquinho. Testemunhas de Jeová que estão nos ouvindo, por favor, leia na sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 8, versículo de 4 a 11. Leia também 1 Coríntios capítulo 10, do 25 ao 33. E veja o que é que o apóstolo Paulo está discutindo ali. Ele está discutindo que comprar carne nos açougues de animais que foram sacrificados a ídolo e comer essa carne era uma questão de consciência. Mas o texto de Atos, capítulo 15, não fala que teria que se abster dessas coisas? Por que mais tarde o apóstolo Paulo estava dizendo que era uma questão de consciência?
Não era uma das 4 coisas necessárias? O sangue não está no meio delas? Então, pensem bem. O sangue, o uso do sangue também é uma questão de consciência. E o que eles estavam falando ali era comer sangue, não era transfundir sangue. Não existia transfusão de sangue na época. Aí se fala, mas se o médico... O argumento que eles usam. Mas se o médico fala que você não pode beber álcool, aí você pega e transfunde álcool na sua veia, não é a mesma coisa do que sangue? Não, não é. E quando você toma álcool, ele se torna glicose e vai para o sangue. Quando você injeta álcool direto no sangue, o efeito que ele faz é exatamente o mesmo. Ele se torna glicose, exatamente o mesmo. Agora, se você come sangue, ele se torna nutrientes para você, assim como qualquer comida. Se você transfunde sangue, ele não se torna nutriente. Ele se torna parte do seu sangue, parte do seu tecido. É um transplante. Tanto que as testemunhas de Jeová, o corpo governante das testemunhas de Jeová, entre o ano de 1965 a 1980, interpretou esse texto de uma forma pior ainda. Eles proibiram fazer transplantes. Então, para quem não sabe, as testemunhas de Jeová entre 1965 e 1980 também não podiam fazer transplantes. E agora podem. E depois eles condenaram até as frações sanguíneas. Hoje eles liberaram as frações sanguíneas. Quer dizer, esse corpo governante, né, que diz aí, como vocês já comentaram, que acreditam que recebe alguma coisa de Deus, não sei, deve estar com um canal de comunicação meio ruim, porque eles mudam de opinião, né? Uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. Olha, que eu saiba, tá? Os cristãos acreditam na Bíblia há 2000 anos. E que eu saiba, a Bíblia nunca foi revisada por Deus. Tá? Deus nunca acrescentou nada, tirou nada da Bíblia, certo? E a Bíblia é a mesma, há 2000 anos. Como é que o cara, lendo a Bíblia, ele chega numa conclusão hoje, aí alguns anos depois ele lê a mesma Bíblia, ele chega a outras conclusões depois? Sabe? É assim, eu só posso crer que é pura ignorância, certo? Ou pura maldade, na realidade. Eu optaria pela segunda, tá? Porque não é tão ignorante, eles não são tão ignorantes assim, são muitos. Eu vou acrescentar só uma observação, que é o seguinte. Você falou, né? São 2 palavras, abster-se e sangue. Né? Dessas 2 palavras, eles chegaram à conclusão, primeiro, que podia partículas, né? Frações, aí a hemácia pode, o plasma não pode, aí depois mudaram para o plasma poder, a hemácia não pode, a plaqueta. Tem 2 palavras, não tem como eles terem tantos detalhes. Se você ler o documento, é tanto detalhe, não tem como se tirar isso dessas 2 palavras. Não tem. Você vê simplesmente que eles estão criando da cabeça deles. Não tem como não ser da cabeça deles. Porque... Não, e chegam ao ponto de criar as comissões e ligações com hospitais, as colis, para fazer contato com o médico, com base em 2 palavras de um texto. Eu acho que também, assim, o grande perigo disso, além da crença, né, não, porque se a gente falar várias coisas, as pessoas de Jeová sabem o quão polêmico é isso, e elas... uma das coisas que elas mais correm de debater é o sangue, porque é uma coisa muito polêmica. Muitas delas têm medo, muitas delas não sabem como elas reagirão, caso elas precisem, né? Elas ficam com medo de acontecer isso, elas se desesperam com o fato. Mas eu acho que o mais perigoso disso é essas novas crenças, essas novas exortações da Coli, do escritório, de quem seja, de que existem alternativas. Mas é preciso entender que algumas alternativas são extremamente caras. O brasileiro ele não vai ter acesso, sabe? Problema. Não é preciso, você não pode acreditar nisso, acreditando que na hora que precisar vai ter alternativas, porque, primeiro, pode ser muito caro, como já aconteceu com um monte de pessoas conhecidas minhas, que elas teve que gastar por fora 10 mil, 15 mil reais, 20 mil reais para bancar esses tratamentos, que o nosso sistema de saúde não contempla muito das coisas. Outras coisas, elas pensam que é um remédio milagroso, aquele eritropoetina, né? Eritropoetina. E eritropoetina é fabricada a partir de sangue, viu? Sim.
justamente. Você sabia que a eritropoetina ele tem que ser compatível com o seu sangue, viu? Sabia disso? Com certeza. E elas não, Isso, né? e elas não pensam, né, nisso. Só que algumas delas acreditam que você colocando uma tal eritropoetina, seu sangue vai expandir. Só que é um tratamento que, na hora da emergência, a eritropoetina não vai fazer absolutamente nada. Eu já vi casos acontecerem onde falou assim, não, mas e a tal eritropoetina? O médico falou assim, não resolve, não resolve. Isso daí é casos de tratamento de anemia, por exemplo, que você vai precisar aos poucos, mas algo de extrema urgência, só o sangue muitas vezes. Então, essa tentar fugir pela tangente, dizendo que tem tratamentos alternativos, é preciso entender que nem sempre, e se tiver, às vezes a gente não tem acesso. E se no Brasil o sistema já é melhorzinho, imagina em países da África, quantos irmãos nunca terão acesso a esses tratamentos alternativos porque não é algo barato, sabe? Então é preciso colocar na consciência de que não existe tratamentos alternativos. Se tivesse, os médicos já estariam, né, usando esses primeiramente e depois a transfusão de sangue, porque eles mesmos sabem dos riscos que correm, né? Isso. Eu vou para o próximo ponto, que vou falar sobre a única fonte de conhecimento confiável é o corpo governante. Isso é muito, muito perigoso. E eu vou dizer por que, na minha opinião. Você tem pessoas muito despreparadas nos topos hierárquicos da organização das Testemunhas de Jeová. Muito despreparadas. Você vê isso quando eles dão conselho numa área em que você conhece um pouquinho, você já percebe isso, né? Quando eles vão dar dicas de como criar filhos, você vê quão sem noção da realidade eles são. Eu não sei se vocês viram, mas recentemente, acredito que é nesse congresso atual que está ocorrendo, eles estavam dando dicas para os filhos se comportarem dentro das reuniões. E aí, eles falavam assim, eles mostravam uma criança fazendo bagunça, aí o pai chegava e falava assim, você tem que fazer isso, não sei o quê. Aí, esse é o errado, aqueles videozinhos, né? O errado e o certo. Aí, na versão certa, o pai chegava para a criança e falava assim, usava um outro conjunto de palavras. E a criança, magicamente, se comportava e sentava e ficava quieta. Só a criança treinada para fazer aquele vídeo ali iria responder daquela forma. Tu via que eles não tinham nenhuma noção de psicologia infantil. E eles dão conselho de tudo. Eles dão conselho marital, eles dão conselho, né, de como você deve se comportar na sua vida profissional, na sua vida estudantil. Eles dão conselho em todas as áreas do conhecimento humano, sendo que eles têm preparo zero para praticamente todas elas. Então, eu acho que isso é muito perigoso, muito perigoso. E aí, uma coisa que aconteceu já no passado, hoje, por exemplo, o fato deles não terem conhecimento sobre essas coisas e eles serem tidos pelas Testemunhas de Jeová como a única fonte de informação confiável faz com que você confie cegamente neles. Então, se eles falarem para você que não pode transfundir sangue, você vai achar que eles são a última informação. Quando eles falarem, eles já proibiram vacinas. Se você for pesquisar, você vai descobrir que a vacina era proibida, que o transplante de órgãos já foi proibido. Teve uma época que eles proibiram usar alumínio, porque o alumínio era... Exatamente. Então, assim, você vê que são pessoas que, no popular, eles cagam regra para todo mundo, não tem conhecimento sobre o que eles estão falando, e você ter uma pessoa assim, com a sua fonte confiável de informação, é extremamente perigoso. Olha, eu queria comentar o seguinte, né? Isso tudo acontece porque o corpo governante se coloca hoje no lugar de Jesus Cristo.
tá? Eles usam um texto da Bíblia que diz que eles aplicam a si mesmo. Primeiro eles mudaram o texto, parafrasearam a diferença dessa Bíblia nova, diz que eles são embaixadores substituindo a Cristo. Certo? Embaixadores substituindo a Cristo. Então, eles são Cristos. Eles são ungidos. Ungido, em grego, a palavra ungido em grego é Christos. Tá? Em hebraico é Machia. Jesus, ele o que era? Era o Cristo, ele era o Machia, era o ungido. Então, se eles se autoproclamam ungidos, eles são Cristos. E se eles se dizem que eles são substitutos de Cristo, então eles têm a mesma autoridade, certo? E aí as pessoas que são cristãos, que acreditam em Jesus, né, acreditam então que essas pessoas que se auto-intitulam ungidos, eles têm alguma coisa de especial, assim como Jesus Cristo tinha, como se acreditava que Jesus Cristo tinha, tá? Então isso é extremamente perigoso, porque assim, a gente percebe que toda a doutrina das Testemunhas de Jeová, né, toda a doutrina, ela foca, ela se converge, tá? Você percebe o seguinte, quem é Jeová para as Testemunhas de Jeová? Não é o Jeová que está lá no céu, é a organização. Eles falam que quando você sai da organização, você abandona quem? A organização? Não, abandonou a Jeová. Ué, mas Jeová não é a organização. Eles confundem a figura de Jeová com a organização. Eles confundem o corpo governante com Jesus Cristo, certo? E criam essa paranoia toda, e eles escravizam as pessoas. Na verdade é isso. Algum ponto, Felipe? Eu acho que é importante ter essa noção de que eles são grandes propagadores de achismos, né? Então eles dão conselhos, como o Urim mesmo falou. E é importante entender que, peraí, eles não sabem, sabe, tudo. Eles já erraram, como foi dito, né? Vacinas. Mais recentemente, por exemplo, há um tempo atrás, por volta de 70, isso vocês encontram nas publicações, eles falavam que homossexualismo não era adultério. Então, se o marido cometesse algum ato homossexual, a esposa não estava livre, né? Só era sexo vaginal que era considerado adultério em si. Ou então, a ideia deles, que também é muito recente, de que a fornicação, não, estupro é fornicação. Então, se a moça fosse estuprada, ela seria desassociada, porque ela consentiu com o estupro. Logo, ela fornicou. Então, e isso vocês procuram assim, e é abrangente. Se depois quiser colocar nos comentários dos vídeos as publicações que falam, algumas vocês encontram no JW ainda, ou na publicação na biblioteca. Então, se eles são as únicas fontes de conhecimento, sabe, você acaba acreditando em coisas que depois eles vão ver o quão ignorante eles eram para falar algumas coisas assim. Quando a internet estava no seu ápice, entre 90 e 2000, eles comparavam a internet a banheiro público. Você não poderia usar por muito tempo, você tinha que usar e sair correndo, sabe? Hoje, as publicações, tudo, a gente baixa pela internet. E hoje, o que a gente não faz pela internet? A gente paga conta, a gente conversa com pessoas em outros locais, do outro lado do mundo, a gente faz vídeos como esse, a gente se informa por canais, por redes sociais, e quando eles falam que não, você foge da internet como foge do capeta, eles impediam pessoas a terem conhecimento de coisas que às vezes eram muito importantes para elas, sabe? Isso recentemente. Então é bastante perigoso acreditar que eles têm conhecimento, porque nessa história é como se Jeová está inspirando, então eles trazem o conhecimento. Como o Adriano mesmo falou, é como se eles são Jeová. Quando as Testemunhas de Jeová dizem confiem em Jeová, às vezes confiem na sentinela, confiem no corpo governante, confiem na organização. Congresso eu vi algo assim. Para você confiar em Deus, você tem que confiar no corpo governante. Então isso é extremamente perigoso, por motivos que vai além da nossa imaginação. Certo. Próximo ponto. Felipe. Eu vou, minha vez? Tá. O próximo ponto que eu quero comentar é sobre a mulher ter que obedecer ao homem, tá?
A organização das Testemunhas de Jeová, ela se tornou uma organização extremamente machista. Tá? Eles dizem que estão seguindo os padrões bíblicos, tá? Bom, mas veja só, existem, lá no Velho Testamento, a gente tem lá como eram as sociedades daquela época, como era Abraão, como vivia lá todos os patriarcas antigos. Os homens mandavam mesmo, e as mulheres obedeciam. As mulheres não tinham voz ativa para nada. A gente vê relatos na Bíblia, por exemplo, lá, o Ló, por exemplo, para poder salvar os anjos que estavam na casa dele, ofereceu as filhas dele para serem estupradas. Quer dizer, as mulheres, naquela época, elas tinham pouco valor, pouquíssimo valor. A gente vê o caso de Batseba, que ficou que Davi ele teve relações com ela não falou nada para o marido. Quer dizer, então as mulheres, elas, no Velho Testamento, naquelas sociedades antigas, elas não tinham valor nenhum. E aí, depois do Novo Testamento, eles interpretam de forma muito literal aquilo que Paulo falou de a mulher ficar calada na congregação. E aí a organização ela criou toda uma sociedade machista. Então as mulheres, por exemplo, elas jamais vão ensinar, elas não vão subir numa tribuna e vão ensinar, elas não podem ser anciãs, né? Não podem ser servas ministeriais, elas não podem ter cargos na organização, elas são apenas subservientes. As mulheres dentro da organização, o máximo que ela pode fazer é ser pioneira regular, sei lá, esposa do superintendente de circuito, mas não ela ser o superintendente de circuito, né? E assim, eu acho que hoje a gente vive numa sociedade onde as mulheres, finalmente, né, elas estão chegando em igualdade com os homens. Tá? Sempre foi muito injusto isso. Todos nós somos seres humanos, não existe nenhum tipo de superioridade do homem para a mulher, nada. Né? São fisicamente diferentes, mas na mentalidade, na mente, são iguais. E em muitas coisas, as mulheres são muito superiores aos homens. Tá? Então, por exemplo, imagine só um caso de anciãos querendo cuidar, como comentado aí, um caso de pedofilia. Homens, uma menininha que foi abusada sexualmente, 3 homens vão lá conversar com a mulher, com a menininha. Como assim? Por que não tem anciãs, mulheres, que conseguem compreender esse tipo de sentimento melhor que os homens, e elas tratarem um caso assim? Isso foi questionado quando o Geoffrey Jackson, membro do corpo governante, ele foi depor no tribunal, na Real Comissão Australiana em 2015, o juiz perguntou isso para ele. Por que vocês não têm mulheres tratando esses casos? Certo? E ele falou que não pode. Certo? Depois ele até escreveu um documento e assinou, tentando explicar o porquê. Mas a organização é super machista. E aí a gente vê muitos casos de abusos de maridos, porque as mulheres elas são obrigadas a serem subservientes aos seus maridos, além dos anciãos, mas aos maridos também, certo? O marido é o cabeça da família, então ele manda, ele é o patriarca, certo? E existem muitos casos de famílias Testemunhas de Jeová em que a mulher ela é abusada pelo marido, sabe, moralmente, até sexualmente, tá, pelo marido, certo? E ela vive nessa subserviência e nessa escravidão por anos e anos. Por quê? Porque ela não pode, ela tem que ser submissa ao marido. E quem ensina isso é a organização. Hoje nós estamos no século XXI, as mulheres elas estão chegando ao ponto de igualdade com os homens, e a organização está vivendo na época dos patriarcas, certo? Então, isso é muito perigoso, isso rebaixa as mulheres. Então, as mulheres que testemunham de Jeová que estão ouvindo, vendo esse vídeo, saibam que vocês estão sendo rebaixadas por uma organização que considera vocês inferiores. Vocês não podem ensinar, vocês não podem fazer nada, só os homens. Tá? E os homens não têm nada de especial. Eu só vou acrescentar um ponto que isso gera, né, como foi mencionado, uma situação, muitos casos em que a mulher está sendo abusada, ela está sendo violentada, às vezes ela está sofrendo maus tratos, e o conselho das publicações é: aguente,
porque se você tiver uma atitude amorosa, ele um dia vai se tornar uma testemunha de Jeová. Né? Então, isso leva muitas mulheres não só a passar por isso, como ficar calada, não falar e aguardar quieta para um dia, quem sabe, pelo bom comportamento dela, o marido venha a entrar para a seita. Então, na verdade, essa instrução ela não visa o bem-estar da mulher, ela visa a potencialidade de um futuro membro dentro da organização. Se a gente pensar em regimes onde isso é levado muito estritamente, como acontece na Arábia ou eu vi uma reportagem recente dos sheiks de Dubai, onde as filhas dele precisam ser submissas, então elas não podiam sair sem autorização e elas viviam trancafiadas. Então, pensamentos desse tipo de submissão da mulher ao homem geram atrocidades, assim, muito grandes. E na organização a gente vê não casos tão extremos assim, mas são pensamentos que estão bem próximos. Já vi casos de machismo gritantes, onde o homem vira para a mulher e diz, baixa a cabeça para falar comigo, sabe? Cobre a cabeça, desculpa. Cobre a cabeça, que é algo que eles ensinam. A mulher, para ensinar diante de um homem, ela precisa cobrir a cabeça. E onde vocês conseguem imaginar uma situação, vocês que não são testemunhas de Jeová estão ouvindo, uma situação onde a mulher precisa cobrir a cabeça no Brasil para ter que falar com o marido, sabe? Um pouco mais alto, porque o marido exige que ela cobre a cabeça, porque é um sinal de respeito, sabe? Algumas religiões, inclusive, que a gente vê aqui no Brasil, fazem disso, e da Testemunha de Jeová é igual. O problema é que dá liberdade para o machismo bastante perigoso, porque não é uma submissão apenas ao marido TJ, é a submissão a qualquer marido, porque ele é o homem da casa. Então, se o marido é abusador, o marido, seja de que forma for, sexual, abusador físico, abusador verbal, a mulher tem que ser submissa e aguentar calada. E se ela pensar, cogitar em separar dele, ela está errada. Porque a organização ensina isso, ela está errada. Vamos para o próximo ponto. Pode ser, Felipe? Pode sim. Desculpa ter pulado, porque eu acho que tinha algum barulho, um ruído externo aqui, eu preferi que o Adriano seguisse. Outro ponto, e assim, é difícil separar publicações que falam, mas toda Testemunha de Jeová sabe, tem até um vídeo também no JW, que fala sobre seu melhor estilo, né? Melhor vida, melhor estilo de vida, melhor organização que há. Existe uma outra provérbio que eles falam que não tem publicação nenhuma, mas eles, né, propagam de que a organização, não, as pessoas são imperfeitas e a organização é perfeita. Então isso condiciona também o grande perigo é que isso torna na cabeça das pessoas um imaginário onde elas vivem num mundo de fantasia, onde ela é perfeito, sabe? E quando elas se deparam com outras realidades, porque existem centenas, o mundo, né, é colorido, existem outras realidades, elas às vezes ficam muito decepcionadas com a vida que elas levam, porque elas levam uma vida de extrema privação de tempo, porque elas precisam cumprir, né, com uma exigência de hora, precisam pregar, às vezes privação de dinheiro, porque o que elas têm mal dá, né, para sobreviver, e elas não podem cogitar nada além, porque é materialismo. Às vezes elas não podem se divertir, porque nem toda diversão pode, não podem gastar todo o tempo que elas poderiam em diversão, porque não é saudável. Então, esse tipo de ideias, depois elas acabam entrando em contraste com isso, de que elas vivem a melhor vida. Então, elas acabam se tornando pessoas invejosas, elas não aceitam outros tipos de vidas, então elas sempre acham que a pessoa que tem uma vida talvez um pouco, se diverte mais, a pessoa é escrava dos prazeres. Se a pessoa ganha um pouco mais, ela é materialista. Se a pessoa talvez namorou por muitas pessoas, é uma pessoa promíscua, sabe? Então, tudo para elas que foge daquele padrão, que é o melhor estilo de vida, é ruim. E elas acabam tendo contato porque elas
são pessoas do mundo, elas vivem nesse mundo, né, como elas mesmas sabem. Então, na escola, elas veem amiguinhos que consomem coisas que elas não podem consumir, no trabalho, ela vê pessoas viajando, e hoje em dia, com as redes sociais, que é um grande, talvez, boom de causador da depressão, que elas começam a ver as pessoas viajando, as pessoas sendo bem-sucedidas na vida de outras milhares de formas, porque a gente não é apenas seres espirituais, a gente tem que preencher a nossa vida de várias formas. E elas, quando elas se contentam, porque elas acreditam que esse é o melhor estilo de vida ever, sabe? Elas acabam se decepcionando muito com a própria vida delas, sabe? Deixam de casar, às vezes, querendo casar, porque elas não podem, sabe? Então, isso é uma espécie de conformismo, e pessoas conformistas, elas são extremamente depressivas. Isso é um grande problema. Eu não estou dizendo se você, Testemunho de Jeová, está ouvindo, se você é realmente feliz, mas coloque isso na sua cabeça. Você fala que esse é o melhor estilo de vida que existe porque você realmente acredita, ou você está tentando se convencer? E se você realmente confia nisso, por que você fica olhando para a vida do seu vizinho, sabe? Por que você fica questionando o modo dele de viver? Pensa dentro do seu coração, será que você aos poucos não está invejando? Tem aquele salmista, né, que diz, por que as pessoas ricas, elas enchem, né, o ventre de comida e eu estou aqui passando privações? E essas Jeová, elas vivem desse texto amarguradas. Por que o iníquo, ele se dá tão bem com a vida e eu não? Porque às vezes ela se priva, sabe? Ela se anula o tempo todo porque ela acredita. E ela precisa acreditar, porque se ela deixar de acreditar que aquele é o melhor estilo de vida dela, o que sobra, sabe? Então ela tem que entrar nesse padrãozinho. E quando ela começa a questionar se é realmente o melhor estilo de vida, ela começa a perceber que existem outras formas de viver e que a vida fora, né, da organização, que a gente realmente percebeu, e que não é saudável você ficar pensando que se você gosta, que você sente prazer, e se tudo isso que a gente está falando não muda em nada que você pensa, ótimo, sabe? Continua vivendo sua vida. Nem precisa nem comentar nesse vídeo. Agora, se no fundo você sabe que a sua vida não é tão boa assim, que existem diversos problemas e que a organização não é perfeita, então pare de tentar, sabe, acreditar nesses conceitos e comece a questionar por que sua vida não é tão feliz. Por que esses de Jeová são um povo tão depressivo, sabe? Por que existe depressão nesse meio? É isso. Em grande resumo. Eu vou dar só duas observações. Primeiro, que é o seguinte, é muito infantil, né? Porque normalmente, assim, a grande maioria desses testemunhos de Jeová não conhece outra forma de vida. Então, normalmente, se você diz esse é o melhor carro, é porque você dirigiu outros carros. Né? É um comparativo, né? É coisa comparativa. Essa é a melhor cidade que eu já fui. Eu suponho que você conhece outras, porque se você só conhece uma, o que eu vou achar de você? Você é um idiota. Se você está fazendo uma afirmação tão categórica, sendo que você não conhece nenhuma outra opção, traga para a vida real. Você imagine um carro. Não, esse carro, esse Fusca é o melhor carro que existe. A primeira pergunta que você vai fazer logo em seguida é: que outros carros você já dirigiu? E se você não dirigiu nenhum outro carro, a conclusão imediata é que você é um idiota. E o segundo ponto é o seguinte: a Bíblia em nenhum momento prometeu que os cristãos teriam the best life ever. Todos os profetas, eles eram ferrados na vida, porque eles iam pregar contra reis, contra autoridades. Esse slogan é muito bom, é um marketing muito bom, mas ele não tem base nenhuma em nada que foi escrito na Bíblia. Porque se uma coisa está escrita na Bíblia, é que as pessoas que seguiriam iriam passar por provações. Então, nem uma base teológica faz sentido esse slogan. Cada um tem que carregar a sua própria estaca de tortura, né? E tem uma coisa, essa questão da best life ever, né? Esse é o melhor modo de vida e tudo mais, tal. Na realidade, é uma necessidade de autoafirmação, tá?
Se, por exemplo, você não tem certeza absoluta naquilo que você acredita, você tem que criar gatilhos mentais, certo? Para que você não caia da sua fé, entre aspas. Porque a sua fé é um castelo de cartas. Tirou uma carta, cai tudo, certo? Então, você tem que criar isso. Então, essa questão de esta é a melhor modo de vida e tudo mais, tal, que repete, o pessoal repete até acreditar na realidade, certo? É justamente uma forma de autodefesa por conta da fragilidade daquelas doutrinas que eles ensinam, que elas não têm base, tá? Porque, olha, eu já vi muita gente falando, por exemplo, né, assim, ó, você está com depressão, poxa, mas o novo mundo está aí, você não pode ficar com depressão, essa é a melhor modo de vida. Vai sair de pioneiro, você vai sair de pioneiro, você vai sarar da depressão, não precisa ir em psicólogo, nada, não precisa tomar remédio, coisa nenhuma, porque esse é o melhor modo de vida. Só que, na realidade, isso é só uma forma de... É um dos elementos, dentre vários, de um processo de lavagem cerebral. As testemunhas de Jeová, elas sofrem lavagem cerebral. E essa questão dessa autoafirmação constante, ela faz parte disso também. Beleza, vamos para o próximo ponto. Já que a gente inverteu, vamos inverter novamente. Adriano? Tá bom, meu terceiro ponto que eu queria comentar é a questão, nós já comentamos alguma coisa aí, né, mas é a questão de proibir ensino superior, tá? O ensino superior dentro da organização das Testemunhas de Jeová é demonizado, tá? Já teve membros do corpo governante fazendo discursos, esses discursos em congressos, e ele dizendo, olha, você apontaria uma arma para a sua cabeça, e você vai estudar, você vai cair da fé, você vai lá para a faculdade, você vai cometer fornicação, você vai ser induzido a cometer fornicação, sabe? Lá vão ensinar a evolução, você vai perder a fé em Deus. É isso que eles falam, né? Olha, eu fiz faculdade, vocês dois também, né? Certo? Nós três cursamos faculdade. Assim, não tem nada a ver isso, tá? Não tem nada a ver isso, tá? A questão do ensino superior, na realidade, é que quando nós fizemos faculdade, você pode perceber, né? A nossa mente se abre. Você se torna questionador, não tem como. Na faculdade, você aprende a raciocinar. Na realidade, na faculdade, você aprende a aprender, certo? Aprende a questionar, aprende a analisar, dependendo para onde você, que tipo de curso você fez, né? Certo? Você aprende a questionar. E o corpo governante das Testemunhas de Jeová, ele detesta questionadores. Porque, como eu disse, as doutrinas deles é como um castelo de cartas. Não tem sustentação aquilo, certo? Não tem sustentação mesmo. E se você começa a questionar, começa a desabar tudo. Foi o que aconteceu comigo, né? Certo? Eu fui testemunha de Jeová por 35 anos. E eu fui ancião também das Testemunhas de Jeová. E eu vi que tudo aquilo era um castelo de cartas, desmoronou tudo, certo? Mas, assim, eles demonizam muito o ensino superior por conta disso. Só que é interessante, né? O Betel lá, tem médico lá em Betel, né? Esse médico, ele aprendeu a ser médico aonde? Tem advogado lá em Betel. Os advogados aprenderam a ser advogados onde? Existem engenheiros lá, aquelas construções. Quem que foi que fez os projetos? Engenheiros lá. Eles aprenderam, onde que eles aprenderam a fazer isso? O ofício deles, certo? Foi nas faculdades. Então, a própria organização, ela usa pessoas com nível superior, mas ela demoniza o ensino superior. Muito estranho isso, certo? Então, mas na realidade, isso é uma forma de controle, como tudo que a gente falou, né? O próprio governante, ele assume, ele faz e acontece, né? Ele assume a liderança, todo mundo acredita que eles são Jesus Cristo na Terra, e eles têm que, de todos os jeitos, achar formas de prender as pessoas. E uma das formas de prender as pessoas é na ignorância, certo? Os próprios membros do corpo governante também, quais são as faculdades que eles têm, tá? Uma coisa interessante, essa Bíblia que eles produziram, desde aquela primeira lá, teve a Comissão de Tradução do Novo Mundo. Aquilo é uma tradução mesmo? Tem gente lá dentro da organização, lá, que é erudito em grego, hebraico? Tem? Não tem, certo? Por quê? Lá na Bíblia está lá o nome dos tradutores, das pessoas? Claro que não.
eles não se arriscam a colocar isso porque seria uma grande vergonha na comunidade erudita internacional, certo? Ver que pessoas leigas, elas fizeram a Bíblia, tá? Então, eles fazem isso, eles dão um péssimo exemplo e querem que as pessoas sejam ignorantes, para que as pessoas sejam subservientes a eles, certo? E é isso, e muita gente fica frustrada. Quase que eu fiquei frustrado também, porque eu também, na época que eu era ancião, eu queria fazer faculdade e não podia, certo? Fiz depois que eu deixei de ser ancião, tá bom? Eu só queria dar uma observação, que, né, muitas pessoas podem vir, chegar nos comentários e falar assim, não, mas as testemunhas de Jeová, elas não proíbem faculdade. É realidade, elas não proíbem a faculdade. Mas só que elas desincentivam de uma forma muito grande, muito. Eles não proíbem porque isso seria até, digamos assim, do ponto de vista legal, problemático para eles, né? Então, mas como é que funciona essa demonização, né? Ela funciona da seguinte forma, como foi mencionado. Ele pega um discurso do corpo governante e ele fala que, olha, fazer faculdade seria semelhante a apontar uma arma para a cabeça. Aí eles pegam pessoas que não fizeram faculdade e botam no palco, todos batem palma e falam, olha que bom exemplo, eles não fizeram faculdade. Você nunca vai ver no palco das Testemunhas de Jeová alguém sendo aplaudido por ter terminado um curso. Você só vai ver pessoas sendo aplaudidas porque não fizeram, porque abandonaram o curso, ou para falar que, apesar de serem formados, o curso não serviu de nada. Você só vai ter esses 3 casos de pessoas no palco sendo falado sobre o Testemunho de Jeová. Então, sobre o ensino superior. Então, se você pega esse conjunto, todas as pessoas que são exemplos, ou não fizeram faculdade, ou abandonaram, ou chegaram à conclusão de que não serve para nada. Você pega um livro que as Testemunhas de Jeová não têm acesso, dos anciãos, que falam, se o ancião tem faculdade, ele tem que ser examinado para ver se ele realmente pode ser ancião, porque normalmente não deveria ser. Se ele tem filho que faz faculdade, ele pode deixar de ser ancião, porque isso não é bem visto. Então, tudo isso faz com que seja extremamente problemático, desincentivado e até a palavra que o Adriano usou, demonizado, a pessoa fazer ensino superior. E eles não precisam proibir. Não precisa proibir. Bastando fazer tudo isso, você está você está demonizando o ensino superior. Eu acho que com esse ponto a gente pode terminar. Alguma observação? Não, olha, esse bate-papo foi muito bom. Nós tratamos aqui de diversas doutrinas ensinadas, propagadas pelo corpo governante da Testemunhas de Jeová e que tem prejudicado as pessoas. Quer dizer, uma forma de adoração a Deus, que as pessoas que entram lá são cristãos, eles querem adorar a Deus, mas eles, na realidade, não vivem uma vida feliz. Muitos vivem oprimidos, muitos vivem tristes, muitos morrem por conta dessas doutrinas. Tá? Então, nós tratamos aqui de algumas só, são muitas, existem muitas outras coisas que essa organização faz que é maléfico às pessoas. E nós vamos continuar comentando sobre essas coisas, exatamente para tentar abrir os olhos das pessoas onde que elas estão, e daquelas pessoas que talvez pensam em entrar, para que, se quiserem entrar, façam isso sabendo o que vão encontrar lá dentro. Esse é o nosso objetivo. E outro ponto que eu gostaria de mencionar é o seguinte: esses ensinos, eles são perigosos em si, não importa em que organização ele esteja. Então, eu acho que nós falamos da nossa experiência porque nós conhecemos profundamente a religião das Testemunhas de Jeová. Porque nós estivemos ali, muitos aqui estiveram em cargos de liderança. Então, por isso que a nossa experiência ela é voltada para essa religião. Mas esses ensinos, eles não são exclusividade da organização das Testemunhas. Exatamente, bem lembrado. Os ensinos, eles são perigosos por si. Se você encontrar uma religião em que diz que, olha, eu só posso acreditar
no meu chefe, naquele líder, e nada mais do que for dito, deve ser acreditado, isso aí deve ligar uma luz vermelha. Se você entra numa organização que é totalmente desfavorável ao ensino superior, que faz com que você tenha, por exemplo, coloque o fim do mundo, né? O fim do mundo vai chegar, vai ter uma data. Tudo isso, se você está olhando para o lugar que tu está se metendo e tu vê, irmão, sai fora. Furada, Bina. Cilada. Exatamente. É isso. Muito bem.